Deus. Vocês são os melhores que tem, queridos. Amém? Amém, igreja? Amém. A vitória é nossa. Até aqui. E por isso, a Assembleia de Deus de Siloé. Glória a Deus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, eu não quero que você vá embora tarde para casa. Mas eu preciso de 30 minutos. Quem ri está no banco. Segundo livro do profeta Samuel. O pastor Vandes está no banco. Ó, você também. É muita gente, esquece isso, gente. Preciso de vocês. Segundo Samuel, capítulo 9. Versículo de número 11. Segundo Samuel 9, 11. Nós vamos ler o 11 e o 13, tá bom? Salta o 12, o 13, está na temática, está na concordância, para aquilo que Deus propôs a falar conosco nessa noite. Amém? E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, versículo 13, igreja. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, olhem para cá. Eu não serei enfadonho, não serei longânimo. Amém? Vai ser um tiro curto, porém certeiro. Eu prometo, não vou esbarrar nos 30. Vai dar bom. Vai dar certo. Olhem para cá, queridos. Hoje, no retorno de Pindamonhangaba para cá, eu tive uma grande oportunidade de viajar com a pastora Patrícia, indo e voltando, só nós dois, irmãos. Coisa maravilhosa. Até porque eu fiquei 30 dias longe de casa, né, queridos? Então, a gente está aproveitando aí todo o tempo que temos para estarmos juntos. E nós abordamos essa questão da mesa. Amém? Os observadores, os bons observadores, perceberam que na leitura dos 2 versículos nós citamos a questão da mesa. E será a temática da ministração dessa noite. Amém? Me ajuda a pregar. Olha para esse crente cheiroso aí que está do seu lado. Diga: tem lugar na mesa. Diga: pode se assentar. Olha para a face dele, vê se ele está com cara de quem realmente quer participar desse banquete. Dá uma olhada aí para ele, para ela, vê se ele está com cara de alguém que quer banquetear. Então olha para cá, queridos. É uma noite de tratamento. É uma noite de tratamento. Nós temos vivido dias, irmãos, intensos. O avanço tecnológico tem roubado o lugar que Deus reservou para nós junto à sua mesa. Hoje em dia é muito comum que os filhos peguem lá seus pratos e se retiram para o quarto,
desprezando esse utensílio tão importante chamado mesa. A mesa é tão importante que Deus, quando ordenou Moisés a construir o tabernáculo, Deus disse a Moisés que não deixasse de fazer a mesa. Está registrado lá no livro do Êxodo, capítulo 23 e o versículo, ou melhor, capítulo 25 e o versículo de número 23. É a primeira vez que você vai ouvir ou ler no seu estado literal a palavra mesa. Não é a primeira vez que a mesa vai surgir, segundo a história da igreja ou da Bíblia. Nos dias de Abraão, fez-se uso da mesa. Nos dias de Isaac, fez-se uso da mesa. Nos dias de Jacó e todas as 12 tribos que eram representadas por seus filhos, fazendo assim a linhagem patriarcal. Mas no texto bíblico literal, a primeira vez que a palavra mesa surge é no livro do Êxodo 25, versículo de número 23. E nós percebemos na atualidade que é um utensílio que tem sido desprezado. Não somente nas casas, mas também nas igrejas, ou na igreja, que a igreja é única. Amém? A questão da placa, da nomenclatura, isso aí é só uma questão de prestação de conta que nós temos com o Estado. Somos um organismo vivo, pois somos corpo cuja cabeça é Cristo. Mas para o Estado nós somos uma organização, ok? Até aí, tudo bem? E esse texto explodiu no meu coração, porque a mesa, sendo bem utilizada, ela traz ajuste, ela evita a catástrofe. A mesa, uma vez sendo bem utilizada, ela corta laço, quebra lança, destrói carros no fogo. Porque Deus, Ele dá ordem a seus anjos, irmãos, quando nós o agradamos. Escreveu Caleb, ou pronunciou Caleb, escreveu Moisés, que se o Senhor se agradar de nós, então o segredo é nós agradarmos a Deus. E a mesa, irmãos, é um utensílio que Deus ama. Você que é estudioso, se você fizer um estudo sistemático da palavra, você vai ver quantas vezes Deus faz se utilizar desse utensílio para fazer ajustes, para crescimento da sua obra. E é interessante que até no momento da correção, Deus se valeu da mesa. Na ocasião em que Samuel chega na casa de Jessé, os filhos estavam todos de pé, o banquete preparado. Mas quando Deus disse que nenhum daqueles seria o que o óleo seria derramado, Deus disse para o pastor Alex Costa, a Samuel, ainda falta um, é o menor, e todos só irão se assentar à mesa a partir do momento que ele entrar pelas portas. Davi não estava naquela reunião, não era por uma questão de rebeldia ou escolha, não. Davi não estava naquela reunião porque ele não foi comunicado. Por isso Davi não estava. Mas quando ele foi relatado, porque quem mandou chamar foi Samuel, mas a ordem chegou por intermédio de seu pai. Davi, o seu pai Jessé mandou te chamar. E por causa de você, ninguém come enquanto você não chegar. Davi correu não para atender Samuel. Davi não correu para ser ungido. Davi não correu para pegar em microfone.
Davi não correu para ser condecorado, lisonjeado. Davi correu para obedecer seu pai. E quando nós andamos no trilho da obediência, tem óleo preparado, ainda que nós não... Mas Deus já prepara tudo, irmãos. Catuca esse crente na quinta costela, diga: a obediência gera surpresa. Agora diga para ele ou para ela: você sabe o que quer dizer a palavra surpresa? Diga: coisas inusitadas, coisa que nós não esperamos. Quem tem mão para levantar? Deus vai fazer surpresa aos crentes obedientes. É só para quem crê. Ô, pastor Kennedy, se o senhor me avisa que vem, eu nem estava na lista para pregar. Você é um mestre, irmãos. Quem não conhece Kennedy, eu estou tentando trazer ele aqui para a nossa faculdade, mas está difícil, o passe dele é muito caro. O senhor vem? Ó, gente, tem muita gente testemunhando aqui, hein? Você é um mestre, irmãos. Amém? Olhem para cá. Então, quando Davi se apresenta, ele é surpreendido, porque Deus já tinha preparado uma mesa para ele. Aquela ideia do Salmos 23, verso 5, que ele mesmo escreve: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi não está se relatando essa questão da sua casa, da unção que desceu, na presença do pai, dos irmãos. Davi não tinha inimigo, irmãos. Pastor, como que Davi não tinha inimigo? As pessoas que se levantavam contra ele. Davi jamais, irmão, se levantou contra alguém. É diferente de você adquirir inimigo e das pessoas desejar o seu mal. Consegue entender isso? Quem consegue entender? A prova disso está aqui. Quando Mefibosete recebe a notícia de que o rei Davi mandou chamar, ele fica surpreso, atemorizado. Porque o que entrou, diaconisa Marcela, evangelista André, no ouvido de Mefibosete, segundo o conselho da sua ama, é que dada a morte do seu avô Saul e do seu pai Jonathan, ele seria a bola da vez. E com esse pensamento, a ama pegou o menino para fugir. Eles entenderam que o ataque que ocasionou a morte do pai e do avô de Mefibosete era endereçada por Davi. Mas Davi nunca levantou o calcanhar contra Saul, tampouco a sua casa. Mas o problema era que quando Saul se reunia à mesa, por medo do que Deus tinha na vida de Davi, devido Saul sair do trilho de Deus, então ele chegou a notícia que o Samuel já tinha ungido alguém que era melhor que ele. E Samuel não falou para A, B ou C, ou passou pelo corredor anunciando. Samuel disse ao próprio Saul: Deus escolheu alguém que é melhor que você para reinar sobre seu povo. Então Saul, irmãos, com inveja, com raiva, com ódio, começou a se levantar contra Davi. Mas Davi nunca se levantou contra Saul. Na ocasião em que Davi deixa só uma provinha ali para Saul, que ele não queria o seu mal, tocando na sua orla e mostrando para ele: ó, vou deixar aqui para você saber. Aquilo ali, irmãos, não foi uma afronta. Davi quis mostrar para Saul que ele nunca quis o mal de Saul. Mas o problema era a conversa da mesa. Diga para 2 ou 3: a mesa, sendo bem utilizada, salva toda uma geração. Mas a mesa, uma vez sendo mal utilizada, destrói. Você tem coragem de falar para esse irmão do seu lado aí? Fala para ele: tenha cuidado com as conversas da mesa. É noite de tratamento. Você sabia que por causa da conversa da mesa tem filho de crente que diz que nunca vai entrar na igreja? Você sabia que por causa de conversa de mesa tem marido de mulher crente que nunca vai entrar na igreja, pastor Kennedy?
Porque a mesa sendo mal utilizada, ela afasta, irmãos. Tem gente que passa na frente da igreja evangélica, faz até o sinal da cruz, por causa da conversa da mesa. Quem está entendendo? Olhe para cá então. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Davi decide mandar chamar a Mefibosete. E o que me chama a atenção é que quando Davi faz o trato com Jonathan, seu amigo fiel, eles não estavam sentados à mesa. Por ocasião de Davi fugir de Saul, Jonathan viu que Davi era diferente. Ainda que ele seria o sucessor do seu pai, mas Jonathan entendeu que Davi merecia. Aí quando Davi manda chamar Mefibosete, ele fica atemorizado. A prova disso é que quando ele se apresenta a Davi, Davi pergunta, Mefibosete, ele se prostra e vai dizer para Davi, servo teu. Ou seja, não tire a minha vida. Não levante a espada contra a minha vida. Mal sabia ele que Davi tinha uma mesa preparada para ele. E eu quero tratar dessa síndrome de Mefibosete. Hoje é noite de nós tratarmos da síndrome de Mefibosete. Queridos, deixa eu passar algo aqui para os amados irmãos. José Neves hoje ele está jubilado na cidade de São Lourenço. Mas todas as vezes que José Neves mandava me chamar, o meu coração se alegrava, irmãos. Na ocasião eu tinha um veículo, né? Eu chamava de carro, que era um Massaveiro, velhinha, mas era um carro muito valente, pastor querido. Massaveirinho, branca. E todas as vezes que o meu pastor me chamava, eu descia correndo, nega, estou indo ali aonde? Estou indo lá no meu pastor. Partia com tudo para a casa do nosso pastor José Neves. E eu chegava lá, ele me dava conselhos, puxão de orelha, e nós íamos para o monte, nós íamos para o mercado. Todas as vezes que José Neves me acionava, eu ia correndo. O culto encerrava, eu levava a Patrícia e Vitor, bem pequenino, no colo, filha, segura aí. Eu voltava correndo na igreja, puxava as portas, botava meu pastor e a esposa no carro, apertadinho, só tinha 2 lugares. Deixava meu pastor e a sua esposa em casa. Depois eu ia para casa. E todas as vezes que ele me acionava, Luiz, Marcelos, eu ficava feliz, porque a mesa me fazia bem. Tem gente que se o pastor mandar um zap, compareça aqui, a pessoa fica trêmula, fica preocupada. Peraí, meu irmão, a consciência que você tem, ela é boa ou ruim? Qual é a conversa que você tem tido na mesa? Se a conversa é boa, você não tem que se preocupar. Você tem que se alegrar quando o teu pastor te aciona. Você não tem que andar temeroso. Que história é essa? Está com culpa no cartório? Qual é o tipo da conversa que você tem tido? Catuca 2 ou 3 diz, parede tem ouvido. Diga, não adianta você ficar de conversa torta na mesa, porque vai chegar onde não deve chegar. Quem quer um conselho? Quem quer um conselho? Quer? Então pega aí, diga, fale mais de Jesus. Repete comigo, fale mais de Jesus. Menos de você e nada do teu irmão, porque a conversa da mesa chega. Olhe para cá. Vai curar. A mesa é tão importante, irmãos, tão importante, que o apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 6, verso 4, se a mídia puder me ajudar. Olha o que Pedro vai dizer para os demais. Atos 6, versículo de número 4. Olha lá, irmãos. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da... Versículos 1, 2 e 3. Houve uma murmuração contra os judeus.
As viúvas não estavam sendo bem assistidas, porque a igreja crescia em número, gênero e grau. E quando tem muito serviço e pouca mão de obra, alguém fica fadigado. Alguém vai ficar sem assistência. Alguém não vai conseguir ser atendido. Só que hoje, nós queremos o altar. Queridos, o altar aumentou, mas nós vamos usar mais a mesa. Não, a gente tem que aumentar o altar que está apertado. Eu acho que Deus vai fazer a gente descer daqui. Porque não existe altar sem antes passar pela mesa. Essa semana nós fizemos uma reunião ministerial. Só ministros do altar. Irmãos, eu senti falta de umas meia dúzia e meia. Eu fiquei triste. Será que a conversa da mesa não está funcionando? O que é que está acontecendo? Não existe altar sem antes o uso da mesa. Aumentamos o altar só por uma questão de espaço. Porque, irmãos, a igreja que quer romper, ela não se preocupa com o altar, ela se preocupa com a mesa. Porque quando os conselhos se perdem na mesa, o que adianta estar aqui em cima? O que adianta você pegar esse microfone e não ter o que falar? Não existe altar sem mesa. Catuca 2 ou 3, diga: não existe altar sem mesa. Então diga para ele ou para ela: valorize mais a mesa. Diga para 2 ou 3: valorize mais a mesa. Olhe para cá, irmãos. O avanço tecnológico está fazendo casais se desentenderem. Porque ela no telefone para lá, ele no telefone para cá. Mas as mensagens que os líderes mandam, ninguém vê. Como é que pode? É no telefone o tempo todo. Mas quando os líderes da rede de casais mandam, ninguém responde. O líder dos varões manda um recado, ninguém responde. O pastor manda um recado, ninguém responde. A irmã da liderança manda, ninguém responde. O líder da banda da igreja manda, ninguém... Como é que pode isso? O avanço tecnológico está fazendo com que a mesa seja desprezada. Queridos, sem ajustes, a igreja não vai avançar. Quem está me visitando aí, está assustado? Tem alguém assustado aí? Quem está me visitando? Levanta a mão. Levanta a mão, os visitantes. Vocês vão voltar aqui domingo que vem? Oh, que coisa boa. Porque aqui a gente entende que pata de galinha não mata pinto. Como eu disse, eu não vou me alongar. Estou pelos 5 minutos. Aí, irmãos, o apóstolo São Pedro, ele vai dizer assim, ó: vamos organizar a mesa para executar essa missão. Que missão é essa? Um importante negócio. Atender os órfãos, atender as viúvas, a questão do evangelismo, da visita nos lares. Eu louvo o nome do Senhor, irmãos, porque essas coisas têm acontecido aqui. Mas é importante a gente também lembrar, né? Jesus, ele era até repetitivo. Tinha momentos que ele repetia: em verdade vos... Porque é técnica de memorização, repetir para inculcar. E tem hora que parece que a gente tem uma amnésia. Eu vou ter que fazer uma pergunta à igreja. Você não acha que você está muito distante, não? Você não acha que você está muito solto? Cuidado. Cuidado. Para você não se tornar estrangeiro dentro de casa. Cuidado para você não perder a sua identidade. Deus, irmãos, Ele sempre se preocupou em se comunicar conosco. Por isso que Moisés, na redição da lei, que quer dizer Deuteronômio, quer dizer redição da lei. Moisés vai escrever o 5º livro da Bíblia, fazendo um apanhado dos 4 primeiros. Aí no capítulo 28, que são os 14 versículos da bênção, 14 versículos, Moisés começa escrevendo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Mas como é que ouve se não está presente?
Como é que ouve se não participa? Como é que ouve que se as pessoas estão andando agora com fone de ouvido? Elas entram na condução com fone, não cumprimentam ninguém, não querem falar com ninguém. Irmãos, Deus é o Deus da comunicação. E se nós somos imagem e semelhança, nós precisamos nos comunicar, irmãos. Posso falar um negócio para você? Quem tem o DNA de Cristo ganha vida na condução, na fila do mercado, do banco, da lotérica. Quem tem o DNA de Cristo, irmãos, as pessoas estão confundindo separação para Deus, santificação é separar, com isolamento social. Tem gente que consegue entrar mudo no ambiente e sair calado. Você é crente ou você é o quê? Não, é que eu sou tímido. Não é não, dependendo do assunto você domina. Todo mundo tem um assunto que domina. Estamos na era tecnológica. Se você começar a falar aí dos joguinhos eletrônicos, tem gente que vai dar aula. Se falar dos clubes de futebol, vai falar a escalação do Barcelona inteiro. Então tem área que você domina. Você só não quer se socializar. Só que na casa do Senhor nós seguimos o molde de Deus. Deus está sempre procurando um homem para se comunicar. E aqui você não vai ficar de fora. Quem está entendendo? Catuca esse crente aí. Não vai ter desculpa. Esse ano você vai romper, vai se desenvolver. E querendo tu ou não, não tem nada com o diabo, é você mesmo. Vai se envolver para a glória de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Vou entrar depressa. Vou sair no mesmo pé, mas eu preciso entrar. Queridos, nós estamos aqui melhorando. Vocês perceberam alguma mudança aí? Perceberam? Eu sei que aqui tem muitas mulheres prendadas. Pelo porte do marido a gente vê que a esposa é prendada, irmãos. Nem um bolinho de chuva, irmãs. Lembra da gente? Ainda tem obra, Bruno? Até quando? Essa semana, pelo menos? Tem parte elétrica para corrigir. Ô, minhas irmãs. O seu esposo não vai ficar chateado, não. Se ele ficar chateado, a gente ora para ele se converter. Porque o marido que fica chateado porque a irmã está fazendo um bolinho para ajudar os irmãos que estão fazendo a obra, para receber a família dele, ele está com algum problema de fabricação, irmãos. Ah, não é possível que o varão vai ficar chateado que a esposa está fazendo um bolinho de chuva para os irmãos que estão melhorando a casa para receber filhos, para receber netos, que é isso, irmãos? Tem alguma coisa errada. Eu estou falando para uma igreja, irmãos. Então, queridos, olhem para cá. Vamos ser mais social. Vamos lembrar da mesa, da comunicação. Eu acho que não vai ter necessidade do pastor botar lá no grupo. Lembra de nós aqui. Não tem necessidade disso. Estou muito feliz com a comoção, a interação da igreja com relação à nossa missionária Nádia, porque Deus tem a sua multiforme graça de trabalhar. Eu mandei para a Nádia uma frase: quando colocamos tudo nas mãos de Deus, em tudo a gente vê a mão de Deus. Eu não sei para quem eu entreguei aqui que Deus ia trocar o carro. Deus trocou, só que o primeiro levaram, sumiu, ninguém mais viu. Agora que o novo chegou, chegou. Você não pode questionar a maneira de Deus trabalhar. A Nádia estava precisando de uma reforma. Agora vai vir com tudo. Rebaixamento, climatização, preparação para o ar-condicionado. Irmãos, Deus sabe como trabalha, não questione Deus. Quem está entendendo? Porque para chegar o novo, o velho... Quem está entendendo? Agora Deus tem sua maneira de agir, irmãos. Você vai ficar questionando da maneira que Deus age? Então, queridos, olhem para cá que eu já vou encerrar aqui agora. Valorize mais a mesa, queridos. Dê importância à mesa. Davi, quando escreve 23 de Salmo, verso 5, Davi está cansado, irmãos, de guerra. Davi está calejado. Os historiadores vão dizer que o momento que ele escreve, ele está caminhando, cuidando de ovelhas pelos desertos.
Davi está prestes a passar o pastoreio, porque não era comum um pastor deixar o rebanho. Ele estava prestes a sentar no palácio. Então ele não podia sair do pasto para o palácio sem preparar alguém. Catuca esse crente aí, melhora para preparar alguém. Pergunta para ele ou para ela: você tem um legado? Você está deixando um legado? Tem alguém que olha para você e diz: meu Deus, você está no padrão que eu quero chegar? Tem alguém? Quando isso começar a acontecer, quando alguém olhar para você assim e falar: é o padrão que eu quero chegar. Tem gente clamando para Jesus voltar, irmão, mas não anuncia a palavra. Tem gente pedindo refrigério, mas não prepara aquele que vai substituir. Olha a luz da palavra, irmãos. Moisés, Josué, Elias, Eliseu, e assim vai. Nós precisamos preparar alguém. Pastor, quem é que eu vou preparar? Você não tem uma mesa em casa, não? Quem tem mesa em casa aí? Quem tem filhos? Você ainda quer saber quem é que você vai preparar? Deixa eu falar um negócio aqui para você. Eu tive um avô por nome Marcelino e um outro por nome de Paulo. Eu não sabia direito o que é que eles falavam. Ambos casados com as minhas avós, que serviam a demônios. E na hora que nós nos assentávamos à mesa, ninguém podia tocar no prato antes deles fazer as oferendas, os agradecimentos a eles, aos seus guias, seus caboclos, seus orixás. Eu não sabia nem direito o que eles falavam, mas enquanto eles não acabavam de orar, ou sei lá fazer o quê, ninguém podia meter a mão. Agora, meus avós, irmãos, num segmento totalmente contrário ao nosso, sem conhecer o Deus único, fiel e verdadeiro, conseguiram deixar um legado, irmãos. Nós crentes, irmãos, não podemos nos conformar. Se você tem um filho, mora contigo, bota a comida na mesa. Chama ele para a mesa. Se ele não quiser orar, não tem problema, ora você. Se ele não quiser agradecer ao Senhor, não tem problema, agradeça você. E essas coisas vão encucando, irmãos, vai enrustindo nele. Quando ele sair de férias ou for passar na casa de alguém, quando as pessoas, pastor, querem sentar à mesa e não orar, ele vai perceber: ué, aqui não ora. Aqui é diferente, mas ele vai orar. Ele não vai comer nada sem antes apresentar o Senhor. O nome disso é legado. Queridos, olha para cá, nós não podemos nos perder no caminho. Você tem que olhar em redor e ver o legado que você está construindo. Você não sabe o dia e a hora que o Senhor vai te chamar. Você não sabe até quando tu vai permanecer, irmãos. Então você precisa ter essa consciência. A minha parte eu estou fazendo. Quem está entendendo, irmãos? Essa sempre foi a preocupação dos grandes líderes das Sagradas Escrituras. Quando Davi manda chamar Mefibosete, irmãos, Davi sabia a importância da mesa. A história diz que Davi mandou preparar a melhor mesa possível, Nádia. Falar de mesa é contigo, né, Nádia? A Nádia, 16 anos, irmãos, prepara aquela mesa bonita. Quem já participou da ceia aqui? São 16 anos da Nádia preparando a mesa, irmãos. 16 anos. E faz com carinho. Não entendi. Não entendi. É verdade. Antes já preparava, né, Nádia? Deus não esquece de quem se assenta à mesa ou prepara a mesa para Ele. Nádia, eu vou te falar um negócio aqui. Sabe por que a igreja fez essa comoção pela irmã? Porque a irmã não é uma turista aqui. Não é uma turista. Eu sempre digo isso aqui. A pessoa passou aperto, olhem para cá. Passou aperto. Se Deus não tocar em alguém para ir até a sua casa,
Se você é alguém que se assenta à mesa e participa do negócio na tua igreja, eu duvido teu pastor te desamparar. Ah, mas a igreja é pequenininha, não tem condições. Meus irmãos, eu duvido o meu Senhor desamparar. Se o pastor não tiver esta visão, Deus toca nos membros, nos irmãos. Os irmãos se unem. Desamparado tu não fica. Agora você tem que valorizar a mesa. Você tem que estar mais próximo, você tem que estar mais junto. Posso, irmãos? Vocês me permitem? Você não começou assim. Você queria participar de tudo. Não tinha nada que acontecia que você não estava ciente. A igreja está avançando, queridos. A igreja não vai parar porque você decidiu cruzar os braços. Mas seria bem melhor com a sua ajuda. Seria mais gostoso se você se predispôs a se envolver. Se você se propuser a se envolver, você vai ver a glória de Deus. Eu duvido o meu Senhor te esquecer. Podia entrar aqui pelo menos em 3 histórias bíblicas de pessoas que eram, sabe, irmãos, prestativas com relação à obra de Deus, que na hora da maior necessidade, Deus nunca desamparou. Isso não é tocar trombeta, porque geralmente quem não é predisposto a cooperar critica quem faz. Mas eu já disse, cuidado com a conversa da... Eu costumo dizer que a pessoa que critica muito, quem investe na obra de Deus, você tem que olhar para a vida dela. Porque geralmente quem não faz, tenta desestabilizar aquele que... Mas quem tem a convicção de quem é Deus, irmãos, quando olha assim para trás, aquilo que o Luiz Cláudio falou hoje, quando olha assim para a vida e vê o que Deus fez na sua vida, toda ajuda ainda é pouca. Quem você era, quem você é, o que Deus já fez na sua vida. E eu não estou falando de finança não, irmãos. Eu estou falando de presença. Você precisa ter uma identidade no mundo espiritual. Você não pode ser um anônimo dentro da sua própria casa. Luiz Cláudio falou aqui das digitais. Isso aponta para a identidade. Você não pode perder a sua identidade. Quando as pessoas te encontrar lá no shopping, no Barra Shopping, onde for, aquele lá é meu irmão, é da igreja. Quando a pessoa te vê, irmão, aquele lá é meu irmão, congrega comigo. Aquela lá é uma crente, não é, porque vocês vão se encontrar nesses ambientes, restaurantes, shopping. É pecado? Claro que não é pecado, irmãos. Deus vai te dar o suficiente para você abençoar, se envolver, ter e vai ter para dar quem recebe essa palavra. Mas você precisa se lembrar da mesa. Quantas pessoas, irmãos? Ah, que eu não vi o grupo, irmãos, isso é desculpa para quem não quer cooperar, para quem não quer fazer. Precisamos mudar, irmãos. Deus tem uma promessa de crescimento para esta casa. Mas o crescimento desta casa não é aumentar altar, não é quebrar parede. Sabe o que é crescimento? É as nossas vidas, irmãos, se desenvolverem de acordo com a vontade de Deus. O maior crescimento que Deus quer dar. Outro dia me questionaram, pastor, Siloé não está pequena? Eu falei, tá, média. Não, pastor, está pequeno lá, está apertado, procura um lugar maior. Eu estou esperando o aval de Deus. Não adianta a gente ir para um lugar grande com a mente pequena, irmãos. Deixa eu repetir para você botar um hashtag e dizer que é do Fábio Gomes. Não adianta irmos para um lugar grande com a nossa mente pequena. Graças a Deus, irmãos, as contas estão em dia. E eu não vou avançar por um galpão, por um terreno, enquanto a sua mente estiver mirrada. Deus conta contigo
tem lugar na mesa para você. Não fique de fora, pelo amor de Deus. Cessa esse pensamento mirrado, pequeno. Seja coletivo, viva o coletivo. Se envolva com o reino de Deus. Queridos, mas fulano falou, fiquei sabendo que Bertano falou. Vai ser só mais um, irmãos. Sabe o que é que eu tenho me preocupado? Se o que falam é verdade. Porque se é mentira, você não pode parar por causa dos caluniadores, dos mentirosos, dos frustrados. Pelo contrário, irmãos, quanto mais falar, mais tu faz a obra. Quanto mais duvidarem, mais você se envolve. Quanto mais te colocarem em xeque, aí que tu dá o melhor de si. Quem está entendendo, irmãos? E eu vou encerrar assim, Georgina, Verinha. João Batista, irmãos, muito querido por Jesus. No seu momento de abatimento, ele perguntou, vai lá, pergunta-se a ele. Jesus disse, responde a João o que vocês viram e ouviram. Cegos veem, surdos ouvem, mudos falam, coxos andam, mancos se movimentam. Responda com obra. Quando duvidar, André, se você realmente é digno de estar na liderança dos casais, faça o teu melhor, meu irmão, dá o seu melhor. Cria, peça a Deus mais sabedoria ainda, cria situações. Irmão, se eu fosse dar ouvido aos críticos, os Arquibaldos e Geraldino, eu estava desviado, irmãos, voltava a me drogar, voltava para as biqueiras. Só que quanto mais falam, mais eu amo o meu Senhor, mais eu me dedico a esta obra. Recebi um convite hoje para a África do Sul, irmãos. Diz que a população da África do Sul é 4 vezes mais de Angola. Eu já estou desesperado. Porque eu vi foi gente em Angola, irmãos. Meu Deus do céu, eu vi foi gente naquele país. Diz que a África do Sul é 4 vezes mais. Ô, meu irmão. É como você chegar num rodízio para quem gosta de comer. Com Wanderson pagando, tudo liberado. Tu vai ter para pagar. Recebe essa palavra aí, meu pastor. Você está entendendo, irmãos? E eu já estou orando. Quero pisar lá, irmão. Quer saber? Eu quero pisar na Nigéria. Eu quero pisar em Moçambique. Eu quero pisar em todos os países da África. Nada contra quem vai a Paris, quem vai lá no Big Ben. Vá, se divirta. Cada um faz aquilo que ama. Eu quero conhecer a África. Aí, o pastor para botar água na minha boca, tu foi a Angola? Eu fui todo cheio, ele também fui. Eu falei, que legal, pastor. Ele, você tem que conhecer a África do Sul, 3 horas de Angola. Eu falei, pastor, 3 horinhas. A população lá é 4 vezes mais. Você gosta de ganhar alma? Eu falei, gosto. 4 vezes mais. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, queridos, valorize mais a mesa. Melhore esse semblante. Se envolva mais. Lembra que você tem um quartel-general. Você não é um largado, não, um esquecido, não. Para com esse pensamento. Ninguém liga para mim. Para com isso. Está lá no grupo a mensagem. Ninguém me chama. Você quer um convite especial com lacinho vermelho? Você quer uma carruagem como Mefibosete? Você não é coxo, você não é manco. Quem está entendendo, irmãos? Para com esse mimimi. Você tem muito para passar, você tem muito para dar. Você sabe que você tem. Se você não tiver, peça ao Senhor que Ele vai te dar. Só não vai crescer quem não quiser, irmãos. Só não vai se envolver quem não quiser. Agora, eu preciso encerrar. Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Quando eu medito nas Sagradas Escrituras, irmãos, eu faço algumas perguntas a Deus. Porque contemporâneo de Moisés, olhe para cá, contemporâneo de Moisés era Arão e Ur. Num pensamento lógico, nunca que Josué deveria substituir Moisés. Era moço. Josué tinha no mínimo 40 anos a menos que Arão e Ur e Moisés. Mas Josué, irmãos,
não desprezava a mesa. A Bíblia diz que Moisés estava lá orando, estava ele na porta, disposto a servir. Moisés velhinho orando, Josué observando. Moisés só se mexia, Josué corria para ajudar o velhinho a levantar. A história diz, Eduardo, Dudu, da Thaís, que Josué andava com um cantil de água e um cantil de azeite. Ele não tocava nem no cantil de água, nem no cantil de azeite. Sabe para quem era? Para Moisés. Se porventura Moisés se machucasse, ele já tinha um azeite, pastora Sueli. Se Moisés sentisse sede, ele já tinha água, missionária Lili. Aqueles que decidem servir, irmãos, jamais serão esquecidos por Deus. Sou humano, irmãos. Sou falho. A minha mente é por demais limitada. Mas a mente de Deus não, irmãos. Deus não se esquece. Se você se aproximar da mesa e procurar servir, se voluntariar para o reino. Eu não sou muito a favor de voluntariado não, sabe, irmãos? Não sou muito a favor não. Eu gosto daqueles que se habilitam. É diferente. É diferente. Se habilitar e se voluntariar. Depois faz um estudo, você vai ver que tem uma diferença. Que está na moda agora as igrejas colocar uma camisa voluntariado. Isso não dá bom, irmãos. Porque aqueles que se habilitam, eles não se mostram para trabalhar. Eles trabalham e Deus os mostra. Quem está entendendo? Nós não somos obreiros para trabalhar. Somos obreiros porque trabalhamos. E quem trabalha para o reino, se envolve com o reino, jamais fica esquecido. Deixa eu completar a frase. Não só você, mas toda a sua casa. Fique de pé, por gentileza. Teve um homem na Bíblia. O nome dele é Simão. Conhecido por Cirineu. Quem lembra dele? O homem que emprestou o ombrinho para carregar a cruz de Jesus. Esse homem vinha do campo, trabalhando em prol da sua casa, da sua família. Quem me ouve, dá um sinal. Trabalhando em prol da sua casa, que para Deus já é um grande negócio. Olhe para cá. Porque o mínimo que você pode fazer é cuidar da sua casa. E quando aquele homem, aguçado pela curiosidade, decide ver quem é o bora da vez daquela vez, que quando ele chega, que mete a cara lá, no giro do horizonte, pastor Kennedy, o soldado o avista, voluntaria ele, e mesmo sem a vontade, ele carrega. Isso aponta para aqueles que não foram chamados, mas foram escolhidos. Porque tem muitos que foram chamados, mas têm desprezado a sua escolha. A Bíblia diz, irmãos, que lá na frente, olhem para cá, seus filhos Alexandre e Rufo vão cooperar com o apóstolo Paulo na jornada missionária. Aquilo que nós fazemos para o reino hoje vai reverberar na sua casa. Quem recebe essa palavra? Aquilo que nós fazemos para o reino hoje vai alcançar a sua família. E eu gostaria de orar por você. A igreja não vai festejar e você vai permanecer triste. Eu não sei o que é que te entristeceu. Eu não sei qual foi a conversa que chegou no seu ouvido que você se abateu. Eu sei de uma coisa. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você. E esse convite estende-se a toda a sua casa. Eu não vou pedir para vir até aqui à frente, a não ser que tenha almas para o Senhor. Se há alguém no nosso meio afastado, se há alguém no nosso meio que tropeçou pelo caminho e hoje quer fazer um concerto com o Senhor, a oportunidade é agora, agora. Se há alguém no nosso meio
que quer retornar para o caminho do Senhor. Tem um voluntariado aí, irmãos, olha aí, ó. Olha aí aquele que se habilita para o reino de Deus. Há mais alguém no nosso meio? Abraça ele, Fábio, abraça ele. Há mais alguém? Quero mais um aqui. Quem é que vem aqui do outro lado aqui? Mais um aqui, mais um aqui. Há mais alguém no nosso meio? Aí, Alessandro. Coisa boa. Paulo e Alessandro são irmãos. Paulo e Alexandre. Há mais alguém no nosso meio, querido? Eu vou orar pela vida do Paulo. Em seguida eu vou orar por você. Eu não vou pedir para você vir à frente. Você vai ter uma conversa com Deus. Você e Deus. Você e Deus. Eu só tenho algo para te dizer. Tem lugar na mesa para você. Tem um hino aí, Vitor? Tem um hino aí, banda? Por gentileza. Em seguida eu vou orar pela vida do Paulo. Paulo, tem uma conversa com Deus aí. Pode orar pela vida dele, Fábio. Adore, banda. Pai, contra ti, contra o céu pequei. Me enchi de mim e me deixei levar. Escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar à mesa. Oh! Aleluia! Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar à mesa. Pode se assentar. Venha, venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Sinta-se amado, sinta-se acolhido. Não deixe a circunstância te afastar da comunhão. Não deixe se afastar da mesa. Não deixe a frieza espiritual te alcançar. Não deixe as conversas que não louvam o nome do Senhor te apartar do teu propósito. Deus tem obra na sua vida. Deus tem obra com a sua casa. Deus tem algo para contigo. Aqui é o teu lugar. Declare, declare. Tem lugar na mesa, tem comunhão na mesa. O Pai está te esperando.
Não se aparte da comunhão. Não abra mão do teu chamado. Você precisa deixar um legado. Você precisa ser uma referência espiritual para a sua casa. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar à mesa. Tem lugar à mesa. Cadê você? Pode se assentar. Aleluia! Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia! Baixinho, baixinho, baixinho. Queridos, nós sabemos que Jesus sempre valorizou a mesa. A prova disso que das suas últimas ações na terra, antes dele seguir para o Gólgota e cumprir a promessa sobre todas as nossas vidas, ele se assentou à mesa com seus discípulos, partiu o pão, distribuiu o suco de uva. Mas para nós, irmãos, tem uma mesa preparada lá na glória, aonde nós vamos nos reunir com ele, cearemos com ele. Quem crê nessa palavra? Cearemos com ele. E qual é a intenção do diabo? É que você não chegue lá, porque se ele te arrancar da mesa aqui, você não se assenta na mesa lá. Mas no tocante a isso, ele já perdeu. Quem crê nessa palavra? No tocante a isso, o inimigo perdeu tempo, porque hoje nós estamos voltando para a mesa. Estamos retornando para a mesa, o lugar que nunca deveríamos ter saído. Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra possa mexer no teu barro, que a mesa que Deus preparou não é para você ficar de fora. Amém? Levante a mão no terceiro andar, dá uma salva de palmas calorosa para o Senhor. Adore, 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 adore.